Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Nessa videoaula de hoje, vamos conversar um pouco sobre a movimentação do sangue dentro do coração. É muito importante conhecer o sangue chegando à câmara atrial esquerda, o sangue passando pela válvula mitral, chegando dentro do ventrículo esquerdo e depois sendo ejetado em direção à aorta. Existem condições onde nós identificamos movimentos patológicos dentro do coração, como na regurgitação mitral, na regurgitação aórtica, na comunicação interventricular, na comunicação interatrial e também na persistência do canal arterial. Então, nós criamos exercícios para que a gente compreenda como se movimenta o sangue em condição fisiológica e também em condições patológicas. Vejam, a partir das veias pulmonares, o sangue chega ao átrio esquerdo. Vamos supor que esteja chegando 100 ml através de uma veia pulmonar para dentro da cavidade atrial esquerda. Esse sangue vai passar pela válvula mitral, chegando ao ventrículo esquerdo. Observem, não há comunicação entre o ato esquerdo e o ato direito, por isso, todo o sangue que chegou pela veia pulmonar até o átrio esquerdo passará pela válvula mitral e será coletado pelo ventrículo esquerdo. Da mesma maneira, não havendo uma comunicação entre os ventrículos, todo o sangue que saiu do átrio, chegou no ventrículo esquerdo, ele agora será ejetado na aorta os mesmos 100 ml. Esse é o padrão convencional da movimentação de sangue do lado esquerdo. Chegou 100 ml pela veia pulmonar, foi coletada pelo átrio esquerdo, passou pela válvula mitral o mesmo 100 ml e ele foi ejetado dentro da aorta. Mas vamos ver agora uma condição patológica, como a regurgitação mitral. Observem, vai chegar 100 ml através da veia pulmonar, coletando pelo ato esquerdo os mesmos 100 ml. Dessa maneira, pela válvula mitral, vai passar os mesmos 100 ml. Dessa maneira, nós não identificamos a presença de uma comunicação interatrial, porque os 100 ml que tinha dentro do átrio foi coletado para dentro do ventrículo. Porém, nesse momento, quando nós olhamos para o fluxo que sai pela aorta, nós identificamos que apenas saiu 70 ml. Alguma coisa aconteceu de errado, uma vez que dentro do ventrículo esquerdo tínhamos 100 ml e agora na aorta eu só encontro 70. Isso significa que houve um retorno de sangue de 30 ml através de uma válvula mitral doente. Esse é a marca da regurgitação mitral. Então, todas as vezes que chega pela veia pulmonar 100 ml e sai pela aorta uma menor quantidade, significa que você tem uma lesão da válvula mitral, um processo regurgitante. Essa é a base do entendimento da insuficiência mitral. Vamos ver agora a insuficiência aórtica. Da mesma maneira, vai chegar 100 ml através de uma veia pulmonar, coletada pelo ato esquerdo. Vai passar pela válvula mitral. Nós encontramos 100 ml dentro do ventrículo esquerdo, uma vez que não há comunicação entre as câmaras atriais. Porém, agora, quando eu olho a quantidade de sangue que sai pela aorta, nós encontramos 130 ml. Se eu encontro 130 ml, significa que dentro do ventrículo esquerdo tinha 100 ml mais 30. Todas as vezes que eu identifico dentro da aorta uma quantidade de sangue maior do que aquela quantidade de sangue que estava dentro do ventrículo esquerdo, isso significa que a válvula aórtica é insuficiente. Vejam que tanto a regurgitação mitral quanto a regurgitação aórtica, elas são facilmente identificadas quando você identifica o volume de sangue dentro da aorta, o volume de sangue dentro do ventrículo esquerdo e o volume de sangue dentro do ato esquerdo. Todas as vezes
que eu tiver um volume de sangue dentro do ato esquerdo maior do que o volume de sangue dentro do ventrículo esquerdo, a regurgitação mitral é a doença que existe. Da mesma maneira, toda vez que eu encontro uma quantidade de sangue dentro da aorta maior do que a quantidade de sangue que tem dentro do ventrículo esquerdo, isso significa que eu tenho uma insuficiência aórtica. É simples porque nós sabemos que existe o chamado princípio de conservação da massa. Todo o fluxo dentro da veia pulmonar vai estar dentro do ato esquerdo, vai passar pela válvula mitral, vai ser coletado pelo ventrículo esquerdo e vai ser ejetado na aorta. Vamos agora compreender o que acontece na comunicação interventricular. Vejam, vai chegar, através de uma veia pulmonar, a quantidade de 100 ml. Ele passa e é coletado pelo ato esquerdo. Lembrem que agora esse volume do ato esquerdo vai passar pela válvula mitral, chegando ao ventrículo esquerdo, a mesma quantidade, porque não existe comunicação interatrial. Então, todo o sangue dentro do ato esquerdo estará dentro do ventrículo esquerdo. Reparem que agora existe um orifício, existe um shunt entre os ventrículos esquerdo e direito. Dessa maneira, vai passar uma quantidade de sangue do ventrículo esquerdo para o lado direito. Mas lembrem, é muito importante lembrar que no orifício da comunicação interventricular, quando o sangue passa por esse orifício, ele não é coletado dentro do ventrículo direito. Por isso que o ventrículo direito não está aumentado na comunicação interventricular. O que acontece é que quando o sangue passa pelo orifício da comunicação interventricular, a válvula pulmonar está aberta. Então, o sangue é direcionado automaticamente para a artéria pulmonar. Por isso que você não sobrecarrega o lado direito. Porém, como sai uma quantidade maior de sangue, nós vamos ter um retorno maior para o lado esquerdo, gerando o aumento das câmaras esquerdas. Por isso é que nós falamos que a comunicação interventricular, assim como a persistência do canal arterial, são condições onde o shunt é pós-tricuspídeo. Essas condições, as câmaras crescidas são as câmaras esquerdas. Quando eu tenho um shunt pré-tricuspídeo, como na comunicação interatrial e na drenagem anômala de veia pulmonar, nessas condições, quem cresce é o lado direito. Veja que agora o ventrículo direito tinha 100 ml e ele vai ganhar uma quantidade de sangue que vem do ventrículo esquerdo. E aí, através da aorta, nós encontramos apenas saindo 70 ml. Lembrem que tinha dentro do ventrículo esquerdo 100 ml. Se só saiu 70, significa que 30 ml passou pelo orifício da comunicação interventricular e foi lançado dentro da artéria pulmonar. Então, observem que a comunicação interventricular apresenta um fluxo pulmonar maior do que o fluxo sistêmico. Isso é a base da conhecida relação QPQS, que é uma relação que divide o volume pulmonar pelo volume aórtico. Isso é muito importante porque nós sabemos que, dependendo do QPQS e da sintomatologia da criança portador de CIV, nós temos a indicação da intervenção para o fechamento da comunicação interventricular. Vejam também, quando nós estudamos uma comunicação interatrial, observem, vai chegar 100 ml através da veia pulmonar coletada dentro do ato esquerdo. Porém, agora, existe um orifício, existe um shunt entre a câmara arterial esquerda e a câmara arterial direita. Dessa maneira, vai passar 30 ml do ato esquerdo para o ato direito. Então, aquele ato direito que tinha 100 ml, ele agora se soma com mais 30, agora tendo 130 ml. Repara que isso já faz o ato direito aumentar de tamanho. Esse 130 ml vai passar pela válvula tricúspide e vai chegar dentro do ventrículo direito. Porém, agora, esse ventrículo direito, com 30 ml a mais, vai ejetar sangue na artéria pulmonar, os seus 130 ml. Então, observem que na comunicação interatrial eu também tenho o aumento de volume pulmonar. Porém, esse aumento de volume pulmonar iniciou às custas de um shunt a nível atrial, por isso que as câmaras direitas estão aumentadas. Quando esse shunt está a nível ventricular, quem cresce são as câmaras esquerdas, uma vez que o fluxo da CIV é direcionado para a artéria pulmonar. Veja que passou do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo apenas 70 ml.
Alguma coisa aconteceu, 30 ml foi para algum lugar. Como nós temos o ato direito aumentado, a gente identifica que houve uma comunicação interatrial, existe um shunt entre o ato esquerdo e o ato direito. E também identificamos agora, como não tem CIV, os mesmos 70 ml que estava dentro do ventrículo esquerdo está dentro da aorta. E mais uma vez eu identifico o QP-QS aumentado, um volume maior através da pulmonar do que pela aorta. Da mesma maneira, será necessário o cálculo do QPQS para ver se nós temos a indicação da intervenção, lembrando sempre que não é o QPQS que indica a cirurgia, é o QPQS associado com todos os aspectos clínicos da criança portadora, tanto de CIV quanto de comunicação interatrial. Vamos agora ver a persistência do canal arterial. Nós sabemos que a persistência do canal arterial é um shunt arterial, ou seja, existe a comunicação entre a aorta descendente e o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Vejam, chega a 100 ml através de uma veia pulmonar, é coletado pelo ato esquerdo, passa normalmente pela válvula mitral e vai identificar, tanto no ato direito quanto no ato esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, a mesma quantidade de sangue, uma vez que nós não temos shunts a nível atrial e não temos shunts a nível ventricular. Mas vejam que quando eu olho agora a quantidade de sangue dentro da aorta e a quantidade de sangue dentro da artéria pulmonar, eu identifico que na aorta só saiu 70 ml, enquanto na artéria pulmonar eu tenho 130 ml. Mas veja, eu não tenho comunicação interventricular, então eu tenho que ter certeza que a conexão, o shunt, está a nível arterial. Então houve a persistência do canal arterial. 30 ml foi deslocado da aorta descendente para a artéria pulmonar. Por isso é que nós identificamos somente 70 ml na aorta e 130 ml dentro da artéria pulmonar. Da mesma maneira, é importante relacionar o QPQS, o desvio de sangue para a artéria pulmonar gera um aumento de fluxo. Isso é importante na sua avaliação. O ecocardiografista infere esses volumes, mas lembrem, sempre que há uma necessidade de saber se existe ou não conexões, é preciso que o ecocardiograma faça a inferência do shunt. Porém, o cateterismo cardíaco é o exame de escolha para a identificação do verdadeiro QPQS, uma vez que isso, associado com os sintomas, é a base da intervenção cirúrgica.